Boa noite a todos, bem-vindo ao canal Raquel Cavalcante Fernandes. E hoje eu vou falar. Eu já acordei de madrugada e acordei com muitas ideias, assim. Às vezes pensadores, assim, eles simplesmente acordam, assim, e vou produzir alguma coisa. Então, assim, me veio à mente produzir alguns vídeos no YouTube para que vocês possam ter acesso e tudo mais. Então é o seguinte. Meu baluarte é a filosofia. Como você já conhece, eu amo de paixão a filosofia. Filosofia, eu comecei a ter contato aos 12 anos. Para quem já viu meus vídeos, já deve ter ouvido falar pela 10ª vez, mas quem está ouvindo pela primeira vez, então, está sendo pela primeira vez, um tanto redundante, né? Enfim, é... então é o seguinte: como tornar. A minha problemática de hoje é como tornar a filosofia mais acessível. Porque é o seguinte: tem tantos filósofos por aí, tantos acadêmicos, ou então palestrantes, assim, que usam tantos termos difíceis, rebuscados, como ontologia, fenomenologia, epistemologia, sabe, cognição, não sei o que e tudo mais. É claro que tudo isso faz parte do mundo da filosofia, já que é regida metafísica, ética, política, história da filosofia, é, quais são as matérias, meu Deus, que eu estudei, lógica e tudo mais. Então, como tornar a filosofia palatar? Como tornar a filosofia agradável? Que eu acho que é esse o meu sentido, que eu acho que é esse a razão de eu estar aqui fazendo esse vídeo e tudo mais. E claro, dando só apenas assim, dicas, né? E tudo mais. Filosofia, no caso, você teria que ter contato comigo, entrar em contato comigo, marcar um agendamento e a gente, como é que se chama, poderia começar pelo nível médio, pelo nível básico, pelo nível intermediário, pelo nível avançado e tudo mais. Então, assim, mas que ela fosse uma coisa, que ela não fosse um bicho de sete papão. Ah, filosofia. Não vou aprender a filosofia. É uma coisa muito distante da minha realidade. É uma coisa que nada, só para ter ideia, como é que se chama? Eu sempre faço essa comparação, só para ter ideia. Quando você vai no supermercado, lá está o mundo aristotélico. Só para ter ideia. Só para ter ideia. Lá está o mundo aristotélico. Porque tudo lá tanto no supermercado como na farmácia, é dividido por seções. E nada mais do que Aristóteles fez, além de tantas coisas, que ele fez muitas coisas, mas ele sistematizou as coisas. Então, assim, ele categorizou. E nada mais é do que no supermercado, os produtos estão divididos em categorias. Então, a filosofia está constantemente no nosso dia a dia. A gente respira filosofia, sendo que uns se sufocam, porque, como é que se chama? Acham que é uma coisa inacessível, acham que é uma coisa inatingível, acham que é uma coisa sobre-humano, não sei o que lá. Imagina, foram os seres humanos que inventaram a filosofia, gente. Como é que chama, sabe? Então, assim, se eles podem, você pode. Todo mundo pode. Não precisa você ter um QI de 4 dígitos para entender filosofia. Por exemplo, eu dou uma dica para quem quer começar filosofia. Eu dou a dica do seguinte: tem os livros propriamente de filosofia. Por exemplo, ler um livro de Aristóteles, a metafísica, para quem está começando filosofia, realmente é outro, né? É complicado. Mas eu não edito, eu já disse que eu não edito. Eu erro porque eu sou humano, e porque eu sou um ser humano e posso errar. Eu ouso errar, como diz Heidegger. Para quem está começando filosofia, eu dou um kit fundamental,
entendeu? De como você ter um approach maior para a filosofia, para começar a ler filosofia e tudo mais, assim, tal, se interessar. Tem esse livro aqui, O Livro da Filosofia. Esse livro aqui. Olha só que interessante. O livro diz, na própria capa, algumas coisas de uns filósofos. Por exemplo, a mente não tem gênero. Penso, logo existo. Descartes. Somente pensamos quando confrontamos com um problema. A imaginação dispõe de tudo. O homem nasce livre e, por parte, encontra-se acorrentado. Eu acho que foi Nietzsche que disse isso. Ser é ser percebido. O universo nem sempre existiu. Não sei se foi Hawking. O homem é um animal que faz barganhas. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras. Alguns eu identifico. A vida será mais bem vivida quando menos sentido tiver. Feliz aquele que superou seu ego. Confúcio. Li recentemente isso, Confúcio. Os fins justificam meios. Maquiavel. O homem é uma máquina. Não há nada fora do texto. Sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Haja como se o quisesse, haja como se o que você faz fizesse diferença. Aí tem mais outra lá, na contracapa. Eu vou ler para vocês aqui. A vida irrefletida. Ah, vocês têm que saber dessa. A vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Sócrates. A verdade está no mundo à nossa volta. O homem é algo a ser superado. A razão vive na linguagem. A alma é distinta do corpo. Conhecimento é poder. Verdade. A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Eu acho que foi Descartes. Quando eu falo em dúvida, eu acho que foi Descartes. Porque aqui não está escrito o filósofo, só está a frase. Nós próprios somos as identidades a ser analisadas. Aquilo que não é, aquilo que é, não pode ser verdade. A sociedade é, de fato, um contrato. Eu acho que é Rousseau. Eu acho. O conhecimento na Terra são sombras. Ah, Platão. A linguagem é uma arte social. O pensamento sempre funcionou por oposição. O conhecimento, nenhum homem pode ir além da sua própria existência. Então, assim, isso é um menu degustação para que vocês possam, assim, se deleitar e se sentir realmente convidados para esse mundo tão instigante, que pelo menos eu acho que até, como é que chama, eu falo assim com um certo receio, porque não sei se só eu que acho isso, assim, sabe? Não, mas muitas pessoas que se deparam com a felicidade. Algumas pessoas que se deparam com a filosofia realmente não tem volta. Você, quando se depara com a filosofia, você não tem volta. O autor desse livro faz umas seguintes perguntas. É muito interessante. Eu vou ler. Como teve início o universo? São algumas questões filosóficas que nós temos desde muito tempo. Como teve início o universo? O que é a verdade? Como levar uma vida plena? Ao longo da história temos feito essas e outras intrigantes questões, e graças aos filósofos obtivemos respostas que ajudaram a moldar o nosso mundo. Aí tem aqui, escrito por professores e estudiosos de maneira simples e acessível, este é o mais completo e atualizado livro sobre filosofia. Nele, as citações clássicas de grandes pensadores, linhas do tempo, com os principais acontecimentos históricos de cada período, diagramas que simplificam teorias complexas e ilustrações espirituosas que brincam com nossas ideias acerca das ideias. Com nossas ideias acerca das ideias, para você ter noção.
Seja você um leitor curioso. Ah, seja você um estudante curioso. Um estudante aplicado ou até mesmo um especialista no assunto. O livro da filosofia vai saciar